Olá, retornando para a segunda parte. Estou aguardando o Frei Rafael, já está aqui. Isso. E aí, Frei? É Voltando. é impressão minha ou mudou um pouquinho o cenário aí atrás? Aí? Não, realmente. Ah, é porque você estava com a câmera mais atrás, aí que eu percebi que tinha várias cores, né? Eu falei, vai, parece que Ah, mudou. Não, é o mesmo. Tá. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar, para a gente continuar aqui a nossa live aqui. Daniela, aqui tá um calor danado aqui em Roma, em Assis. Hoje ai, no meu quarto estava fazendo 30 graus, dentro do meu não, quarto. E lá fora devia estar fazendo uns 36, teve um dia que chegou a 38, e aqui às vezes chega a 45 graus. muito quente, É hein? muito quente. E também Sim. também fica bastante frio também na época do inverno. Então tem os dois extremos aqui. Mas é lindo aí, eu conheço Assis, eu acho lindo. Cidade maravilhosa, muito linda. Eu amo morar aqui. Muito bacana. É, Mas também amo de paixão a minha cidade natal, que é Brasília. Amo demais minha cidade. eu também, eu sou de São Paulo, mas eu sou apaixonada por Brasília. Gosto muito de morar aqui. Tá. Paula está perguntando onde estará gravado. Vai estar gravado no Instagram da Dani. Você tem que entrar lá, na Dani underline prof 7. Só você copiar, tá lá em cima aqui da nossa live, dá para Sim, ver lá. professora Ellen também comentou aqui pro meu passo. Uhum. Vocês fizeram o meu dia melhor. A Dani me conhece e sabe como fico pensando em tudo à minha volta e como estou aprendendo a conviver e controlar tantos pensamentos. Isso mesmo, Ellen. É sempre se conhecendo. Como a Dani falou na live passada, né, que a gente acabou de fazer, é sempre em crescimento. Nós estamos sempre nos conhecendo, nós estamos sempre nos aperfeiçoando, nós estamos sempre em movimento, né? E a gente precisa tomar não só os pensamentos, tá, Ellen? Pensamentos é importante, mas tem que ter atitude, tem que ter ação. Sem ação, as coisas não vão para frente. Fica só um pensamento, fica só uma realidade. Pensamento é importante, mas a gente tem que ir para o outro ponto, né? Agir, ok? E é isso mesmo, Ellen, isso mesmo. Se cuidar, né? É, já ia falar uma frase em italiano aqui que tem nada a ver, mas é muito interessante essa frase em italiano, né? Prendere cura di sé, que é pegar o cuidado de você mesmo, entendeu? É você se pegar e se cuidar, não é? E como a gente faz com uma criança, pegar uma criança e cuidar dela, que ela está precisando de alguma coisa, a gente faz com a gente se pega e se cuida, né? É importantíssimo, né, Fê? Daniela, eu acho que Muito. acho que a gente já está já com 13 pessoas, o pessoal vai entrando devagarzinho aí. Acho que a gente pode continuar. Sim, sim, também é. Qual é a próxima? Qual é a próxima pergunta? Então, a gente já falou um pouco, né, como evitar essas preocupações, que eu acho Sim. que foi algo que chamou bastante atenção, que as pessoas querem poder entender, né, como, o que que elas devem fazer para estar evitando que chegue num ponto que é aquele ponto que a pessoa não dorme mais, ela não Uhum. relaxa, ela não consegue nem na pausa que ela faz, ela consegue estar ali, né? Sim, entendo. E aqui tem muita coisa para a gente falar, assim, né? Mas como tem a live, ela tem um tempo curto, vou fazer um resuminho para vocês. E também tem indicações. Vocês estão percebendo que cada pergunta que a Dani me faz tem livros para ler, que nos ajudam nessa relação. Então vai anotando esses livros aí.
como evitar algumas preocupações, né? Então, preocupações todos nós temos. Todos nós temos. Mas, às vezes, se usa para fazer papel de vítima. Alguém falou na live passada, né? Tem gente que faz papel de vítima. E essas preocupações, às vezes a pessoa usa disso para se colocar no papel de vítima. Ah, porque comigo sempre é assim. Ah, comigo... Você lembra, tinha um desenho, se eu não me engano, era uma hiena que dizia, ó vida, ó azar, né? Tudo dá errado, nada dá certo na vida dessa criatura. É vítima, se faz de vítima, para não mudar. Então, é novamente zona de conforto, usando dessa vitimização para ficar na zona de conforto, né? O erro fatal de suas preocupações é se desesperar. Quando você se desespera, aí a coisa desandou. Aí, sabe, quando você está fazendo ali a comida, está fazendo um doce, quando desanda o doce, sabe, tem nem como, você não consegue nem como ajeitar ali, refazer a coisa, desandou. O desespero nos tira de qualquer tipo de racionalidade, qualquer tipo de foco, qualquer tipo de tranquilidade, de paciência. A gente se desespera, sai, descontrola tudo. A gente não pode permitir a chegar nesse ponto, porque isso vai ter vários danos, né? Vários problemas que nós vamos ter com isso, né? Não se desesperar, é a primeira coisa, não se desespere. Por maior que seja o seu problema, não se desespere, porque o desespero não vai te levar a lugar nenhum para a solução do seu problema, tá? Primeiros pensamentos, alguns pensamentos diante das preocupações, né? Quando nós temos a preocupação, nós temos que fazer essas perguntas para a gente. E às vezes, essas perguntas já solucionam as preocupações. Porque às vezes as preocupações é aquela tempestade em copo d'água. A coisa tem uma solução muito fácil e rápida. Mas eu entrei num desespero, numa preocupação tão grande e não consigo raciocinar, não consigo pensar. Então essas perguntas te ajudarão a encontrar uma solução ou ver que realmente não deve ser uma preocupação, tá? Então isso, gente, para anotar aí, viu? Anota aí essas perguntas, são somente algumas, não são todas que eu poderia colocar aqui, mas algumas que já ajudam. Então, primeira pergunta que você tem que fazer diante da preocupação. O que te preocupa está no seu controle? É totalmente responsabilidade tua? Você pode, sozinho, resolver essa questão? Por exemplo, a pessoa está preocupada porque ela tem que fazer uma viagem de avião e ela tem medo de avião. Está no controle dela de resolver esse problema? No sentido assim, faltam 2 horas para ela ir para o aeroporto. Ela tem como resolver, por exemplo, o avião, em vez de voar, vai por terra, né? Chegando até. Tem como eu comprar uma passagem de ônibus para ir. Foge um pouco do seu controle de decidir isso. Está no seu controle você se acalmar diante disso. Mas você, de fazer que não precise ir de avião, já não está no seu controle, porque está ali, já está lá. Ou então situações mais complexas ainda, né? Complexas no sentido, é tão grande que às vezes é uma preocupação da pessoa, né? Vou fazer uma viagem de carro e eu estou preocupado se vai chover. Você está no controle disso, de fazer chover ou não chover? Se você não está no controle, não tem um porquê você se preocupar. Vai ter atenção, vai ter cuidado, se caso chover. Mas se preocupar ao ponto de tirar a sua paz, você não tem um controle daquilo. Então, primeira pergunta. Você tem controle do que está acontecendo? Depois, o que você pode fazer... Oh, Jesus. Alguém me ligando aqui.
Oh, Nossa Senhora da Misericórdia. Vamos lá. Falou o que você pode fazer. Falou, acho que não. Vamos lá. O que você pode fazer? Peraí, vou resolver isso. Fechar o computador, pronto, resolvi. Tá vendo? Ó? Tava com problema, encontrei a solução. Né? O que você pode fazer para resolver a sua preocupação? Se está no seu controle, o que você pode fazer? O mesmo exemplo do avião. Né? Está no seu controle se acalmar diante dessa preocupação? Está. E o que eu posso fazer para me acalmar? O que é que me acalma? O que é que eu tenho prazer em fazer? Uma coisa que me distrai bastante é ler. Então pronto, pega um livro, vai ler, se distraia. Ou então, eu posso criar situações onde me chamam a atenção para outras coisas. Né? Por exemplo, eu estou no avião já estou sentado e vi que tem uma família no banco da frente. Pai, mãe, filho. E é tão bonito ver a relação deles, o carinho que o pai tem pela criança, o carinho que a esposa tem pelo marido. Foque naquilo e comece a ver, olha que bonito, olha que interessante, agradeça a Deus, faça uma oração naquele momento. Você está colocando o seu foco em outra coisa. Você está tirando a sua atenção da sua preocupação. E quando você vê muitas vezes, você entrou tanto naquilo que você está refletindo, que você nem viu que o avião já decolou, você nem viu que já está na metade da viagem. Quando você observa, você já está descendo, o avião já está descendo, sabe? Então, são esses detalhes. O que eu posso fazer? E se eu estou no desespero, eu não vou nem conseguir fazer a pergunta. Né? Então, é nesse momento que tem a preocupação, tem um sentimento dentro, né? Tem um desconforto naquilo, mas eu respiro fundo. O que eu posso fazer? Me lembrei aqui de uma coisa. Eu, quando fui tirar a carteira de motorista, no dia estava muito nervoso. Né? Falei, ai Jesus, e agora? Eu tenho que tirar essa carteira. E se eu errar? Aí começou os pensamentos. Os pensamentos me invadiram. E se eu errar ali? E se eu não fizer certo? E se eu não conseguir colocar o carro na vaga? E isso e aquilo? Comecei a encher minha cabeça de pensamentos danosos. E comecei a me preocupar. Aí chegou um momento, e isso que eu estou falando, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Né? Eu parei, respirei fundo e falei comigo mesmo. Rafael, você se preparou. Você teve 10 aulas. Seu professor falou que você dirige bem. Calma, faz aquilo que você sabe fazer. Você já aprendeu. Né? E ali foi uma maravilha. Eu saí totalmente de uma preocupação e me deixei levar por aquilo que eu já sabia. Era uma preocupação totalmente desnecessária. Desnecessária. Né? E chega até a travar a gente. Trava, Eu tem sei gente que que trava. eu travei na primeira, porque fiquei com a preocupação, com a preocupação, com a preocupação. Aí travei. Meio que parece que você bloqueia tudo que você sabe, que você conhece. É um mecanismo de defesa do corpo. Né? Eu estou diante de uma situação que eu não tenho um controle, da preocupação está tão grande que meu corpo, para me proteger, trava. Né? Então, é melhor não tomar nenhuma atitude para não ficar pior. Entende? Então, é isso que às vezes acontece. Outra pergunta que a gente pode fazer. Não é nem pergunta, né? É uma ação. Saiba pedir ajuda de quem tem mais experiência e conhecimento sobre o que te está preocupando. Uma pessoa que tem que comprar uma casa, né? Ela está mudando para Brasília, por exemplo. Vai morar em Brasília e tem que alugar ou comprar um apartamento. Pô, está preocupado com aquilo. Eu não sei, nunca procurei um apartamento, nem sei nem para onde começar.
procure um profissional, procure uma pessoa que você às vezes confie e já sabe um pouco sobre isso. Seja humilde de reconhecer que você precisa de ajuda. E isso vai te aliviar as suas preocupações. Você vai começar a delegar coisas que você não precisa se preocupar. E isso acontece muito, Daniela, com empresários, sabe? Muitas vezes. Que tem ali a empresa na mão deles é, e querem fazer tudo. Quer fazer a função até dos outros empregados. Uhum. Porque não faz direito, porque não faz isso, porque não faz aquilo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o problema da empresa é o empresário. Se a empresa tem um problema, se chama empresário, que não está sabendo organizar direito, que não está sabendo selecionar seus funcionários, que não está entregando um produto bom para os outros. Não é o funcionário. Ah, a minha empresa vai ruim porque os meus funcionários são ruins. E por que eles são ruins? E por que eles estão lá? Quem foi que colocou eles lá? Então o problema não são eles. O problema é você, empresário. Não é? Então, saiba pedir ajuda. Não queira resolver sozinho alguma preocupação. Se permita ser ajudado. Isso é muito bom. Isso gera relação com outra pessoa. Né? Isso aí também no ambiente de trabalho. Por exemplo, Sim, aqui eu vejo que tem vários professores aqui, né? Estou com uma dificuldade com um aluno, partilha com outra professora. sim. Leva ali para o conselho, não para o conselho de classe, às vezes que vai expor toda a situação, mas às vezes você sabe que tem uma professora que tem mais experiência ali, tem 30 anos de professor, que pode dar uma dica, uma palavra, uma ação. Não se feche em você, não, o aluno é meu, eu resolvo. Isso é prepotência, isso é falta de humildade. Se você não sabe, pede ajuda. Pede ajuda. Qual é o problema de pedir ajuda? Né? E quem está de fora tem um olhar diferente, né, do que a gente está envolvido na situação. Uhum, exatamente, exatamente. Dê espaço para pensar. Saiba que a tranquilidade te ajudará a resolver seus problemas. Tá com problema? Calma, senta, relaxa, né? Vai beber um copo d'água, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa para você se tranquilizar. Agora eu posso sentar e pensar como eu vou resolver isso. Tem uma série no Netflix que o conteúdo não tem muito a ver com o que a gente está falando, tá? Mas eu vou entrar aqui para ver o nome. Porque é uma, é, um, é uma série de uma família que vai para o espaço e eles têm vários problemas no espaço. Mas o interessante é que, de modo especial, os pais, eles param, eles dão tempo. Diante do problema que eles estão, eles param para pensar, eles colocam uma tranquilidade. Então é bem interessante para perceber isso, sabe? E até interessante, que ó, chama Perdidos no Espaço. E é uma família inteira. Então, ali também dá para. Ó, o trabalho para um coach dá para ver várias coisas. Tem problemas entre o filho com o pai com. Então, tem várias coisas que a gente pode observar. Mas observar isso, a pessoa, ela se coloca, porque são pessoas preparadas, porque quem vai para o espaço são pessoas que elas têm que manter a tranquilidade em momentos de crise. Deu um problema na nave, ele sabe se eles se desesperar, eles vão morrer. Então a questão é se acalmar. Tá lá, pegando fogo um pedaço da nave. Vai ter que se acalmar e pensar como é que eu resolvo isso. Uhum. E muitas vezes é assim que a gente resolve a vida. Né? Isso muitas vezes a gente. O Luiz está perguntando, é pra gente, é isso aí? Se a gente fala francês? Não sei. Eu não falo francês. Falo bem Não. pouco, mas meu francês já não está tão assim para tanta conversa, está traduzindo tudo aqui.
Teria que digitar, né, para poder Aham, mas enfim. ir Então, acompanhando. essa tranquilidade vai te dar isso. Vai te dar muitas capacidades e encontrar muitas soluções. Muitas soluções. Tá? Outra questão. Muitas vezes uma pessoa se desespera porque não sabe refletir. Ter paciência para resolver as coisas. E ter paciência, às vezes tem que deixar 1, 2, 3, 4 dias de molho aquele problema, aquela preocupação. Às vezes, quando eu tenho alguma coisa para resolver, minha primeira atitude é largar de mão. Deixa para lá. Por exemplo, eu tenho que preparar, não sei, uma homilia, alguma coisa. Eu tenho que responder alguma coisa para uma pessoa e não é uma resposta qualquer. Não é uma coisa assim, sim ou não. É uma coisa que eu tenho que pensar, refletir, então eu largo de mão. Vou fazer outra coisa. Vou almoçar, vou tomar um banho, vou dormir. Mas eu sei que aquela coisa está ali. Eu dou tempo para que eu saiba refletir e pensar. E isso é um tesouro, Daniela, nas discussões entre casal, Verdade. dificuldades de relação. Dar tempo, a gente encontra cada resposta, a gente encontra cada solução que a gente jamais poderia pensar. Mas é porque a gente deu tempo. E é um A gente deu tempo. exercício, né, Frei? Uhum. É um exercício. Eu estou olhando aqui a Dani, porque a Dani morou comigo um tempo na França. Ela falou assim: dá para comprar um macarrons ainda, pedindo em francês. Que eu acho que ela viu o menino colocando. Não, Aham. Dani, dá Tá, para entendi. comprar um macarrão. Né? Teria que ter alguém Uhum. digitando a Isso. live, seria mais A- fácil, né, para a- a- acompanhar. Tá. Dani, você escreveu uma coisa aí interessante. Isso é tão difícil, né? Mas é a maior sabedoria que podemos ter, um dia após o outro. Dani, eu te convido, com muita humildade, a mudar um pouquinho essa sua pergunta, tá? Em vez de dizer que é difícil, vamos colocar outra palavra aí, que você vai ver que vai mudar tudo, tá? Então, vou reformular a sua pergunta, né? Que é uma pergunta retórica, né? Que na verdade é uma afirmação. Isso é tão desafiador. Não mudou, Dani? Não mudou a concepção da situação. Se eu falo que é difícil, eu já. Ah, mas é tão difícil. Eu já estou colocando impedimentos. Eu já estou me colocando no lugar de que vai dar errado. Né? Então, Dani, desafiador. Desafiador coloca para frente. Né? Eu tenho que fazer, eu tenho que. Né? Vai ser muito, muito legal. E a Juri Boca. Juliana Rebouça, minha irmã. Ah, a Minha irmã. Juliana, isso mesmo, Juliana. Você já tinha falado. Desafiador, exatamente. Exatamente, Muda tudo. Juliana. Tá bom? Minha dica aí, Dani, para você. Ok. Vamos lá. E aqui eu coloco uma frase da minha mãe. Já trouxe uma frase da minha avó, que era mãe da minha mãe, e agora eu trago uma frase da minha mãe, que ela dizia para mim quando eu tinha preocupações, tinha que entregar um trabalho, e eu como tinha dificuldade nos estudos, e eu permitia, não colocando a culpa nas minhas dificuldades, mas eu também usava dessa minha dislexia como desculpa para não conseguir as coisas, para não conseguir estudar. Não é? Ah, eu não consigo porque eu tenho dislexia. Historinha, conversinha. Né? Então eu tinha dificuldade e eu tinha que entregar o trabalho há 2 dias e eu não fiz nada. Então já era 8 horas da noite, 9 horas da noite, e eu desesperado, tenho que entregar esse trabalho, tenho que entregar esse trabalho. E eu me dizia, meu filho, na situação que você está agora, você não vai fazer nada. Nesse desespero que você está, você não vai conseguir nada. E ela dizia, meu filho, nada melhor do que uma noite de sono. Amanhã você pensa sobre isso. Fantástico, fantástico. Uma sabedoria muito profunda. Se você está vendo que agora você não consegue resolver aquilo, então larga de mão. Tem coisas que
precisam ser resolvidas no momento, né? Não tem como a gente pensar. Então, a gente tem que ter o máximo de tranquilidade para tomar a decisão melhor. Mas se eu tenho um tempo, use do tempo. Use esse tempo. Ou então, que mesmo eu estava com pouco tempo, mas se eu não ia conseguir fazer nada da forma como eu estava sentindo, como a forma como eu estava me comportando diante da preocupação que eu tinha, o melhor é largar de mão por um Sim. período. Eu vou ter que resolver qualquer hora, mas é largar de mão de um período para recuperar uma sanidade, recuperar um equilíbrio dentro de si, É né? muito importante, realmente. Eu também falou da meditação, faz um pouco mais de um ano que eu comecei a fazer meditação e com frequência de uns 6 meses para cá. E é impressionante a mudança. Eu me via muito como uma pessoa ansiosa, tudo. E sempre aquilo, né? É assim mesmo, tem que ser assim. E querendo buscar alguma coisa, vamos isso, vamos fazer aquilo, porque. E dialogar um pouco também com essa minha agitação interna, ou com aqueles pensamentos que vinham muito, que eu falei, eu escutava um falando, não, tem jeito, é assim. Eu falava, não, deve ter um jeito, porque tanta gente que partilha, né, que teve essa mudança, e o quanto acalmar, né, a mente, ela traz muitos benefícios, né, para a Uhum. nossa vida, para a nossa saúde, para trabalho, e ficar presente, né, viver o hoje, que eu tenho hoje. Hoje eu consigo fazer isso, hoje eu consigo fazer aquilo. Se planejar, eu vejo que planejar foi outra coisa que eu tenho aprendido. Planejar a minha semana, não que eu preciso fazer à risca. Meu marido me ensina muito isso. Ele fez um curso e quando você coloca no papel, aqui a gente até tem um Isso. painel na parede da cozinha, é como se você tirasse dali. Você está ali, ó. Então, amanhã você vai fazer aquilo, depois de amanhã você vai fazer aquilo. Também Uhum. ajuda, né, para Claro, pessoas que ficam mais agitadas. e muito. E aqui uma dica que eu dou para as pessoas que têm dificuldade de planejar a sua semana, isso que a Daniela falou é importantíssimo, né? A gente, quando eu fiz a minha formação de coach, a gente tem uma aula de como uma planilha de segunda a domingo. E você vai colocando os horários, né? Acho que eu tenho até uma aqui. Deixa eu ver se eu tenho a minha aqui. Aqui, ó. Porque eu acredito que Ó, ajuda muito a não ficar aqui, né? uhum. Você vai montando, Sim, colocando horário de tudo que você vai fazer, como você vai fazer, o que precisa ser feito. E está tranquilo de saber que às vezes alguma coisa não dá para fazer. O problema é quando nada dá para fazer, aí é um problema. Mas quando surgiu uma necessidade e aquele compromisso que eu tinha naquele horário, que era, por exemplo, ler o meu livro, ler um livro que eu estou lendo. Existe uma necessidade, que seja em casa, que seja no trabalho, e é uma coisa que não dá para esperar, calma, tranquilo, vai fazer essa outra coisa. Mas ter um planejamento te traz tranquilidade, te traz segurança. E antes de dormir, você olhar a sua agenda do dia de amanhã. Você já vai dormindo sabendo que você já tem um planejamento. E não é dormir se sim. preocupado com o que tem que fazer amanhã. É só uma consciência. Ó, amanhã tem isso, tem isso, tem isso. Quando você acorda, seu corpo já está até preparado, já sabe o que tem que fazer, porque você já trabalhou a sua mente para isso, né? E é um outro exercício também, né? A gente aprender a se organizar. Eu acredito assim que tudo a gente tem condições de aprender. Se a gente quer, né? O senhor estava falando que tem ainda, né? Dislexia, só que aprendeu a lidar. Dislexia a gente não tem cura, né? Eu sei lidar É, com ela, você né? aprendeu a lidar com a dislexia. Exato. Então, eu penso que talvez a gente tenha alguma coisa, né, independente do que seja, mas como que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou conviver, né, com isso? Porque eu não quero parar. É uma coisa que eu não quero parar. Então, como é que eu vou fazer para chegar até ali? Então, o planejamento, colocar no papel, escrever,
Eu vejo Exato. que ajuda muito, principalmente para as pessoas que são muito ansiosas, né? Que ficam com aquela a mente barulhenta, e a mente barulhenta é Uhum. algo que não é legal. Isso eu aprendi nesses Uhum. anos todos, que uma mente barulhenta não é saudável, né? Muita Ficar energia ruminando gastada. aquelas coisas, muito, muito. É um desgaste, às vezes você vê, quando você fica uma hora estudando, parece que você correu, né? A cabeça, a mente Exato. cansa também. Parece que você teve um dia inteiro na academia, correndo na esteira. Você chega em casa e está exausto, parece que um caminhão passou por cima de você. Tudo de preocupação, não é? E a cobrança que eu vejo, que às vezes a gente acha que, tá lá, não tá pensando nada, mas eu tenho que pensar, porque eu tenho que resolver tal coisa, tenho que resolver tal coisa. Outra coisa que eu aprendi também, eu não tenho que resolver tal coisa, eu tenho que pensar. Eu posso estar sem pensar em nada, deixar minha cabeça tranquila. Eu posso, eu preciso disso, né? Eu preciso dessa pausa. Eu preciso me recolher por um instante. Eu tenho uma rotina assim agitada, eu tenho 3 filhos, sou professora, então aí já tá bom. Então, eu sou uma pessoa que eu descobri isso. Eu preciso de pausas, eu gosto dessa pausa, eu preciso estar comigo em algum momento do dia para que eu me renove e dê Uhum. continuidade ao resto, Claro. né, E, do é, dia. e isso traz uma tranquilidade, traz um bem-estar de produtividade. Chega ao fim do dia, todo aquele cansaço que você tinha antes, você não tem, porque você conseguiu lidar com tudo aquilo com mais tranquilidade, né? E aqui tem alguns livros bem bacanas sobre essas preocupações, né? Tem um livro que já o título já diz tudo, que quem me acompanha sabe que eu sempre, o livro que eu estou lendo, eu coloco as frases que me impactaram Eu daquele acho que eu livro, ouvi. eu coloco no Facebook, né? E no Instagram também, e no Twitter. E então, aqui, olha o título do livro: Como evitar preocupações e começar a viver. O título já diz tudo, né? Então, Sim, algumas coisas que eu tirei aqui dessas perguntas que a gente tem que fazer quando tem a preocupação, eu tirei desse livro. Então, leia, esse livro é fantástico, né? Tira esses monstros que às vezes a gente cria, que na verdade de monstro não tem nada. Tudo da minha cabeça, tudo criação minha, né? E é de Dale Carnegie, não sei como é que se lê assim. Então vamos sim. escrevendo aí, gente. Eu vi que tem um pessoal que está escrevendo o nome dos livros aí. Escreve aí, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Depois, um livro que eu amo de paixão, fantástico. Livrinho fininho, você lê numa sentada. Chama A Boa Sorte, de Alex Rovira Selma e Fernando Trias de Bez. A Boa Sorte. Ah, eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho ele. A Boa Sorte. Legal. Tô É um anotando livro. aqui. Isso, esse é um livro que ele mostra que às vezes as nossas preocupações nos tira dos resultados, nos tira da solução que está ali na frente da gente. Mas a minha preocupação me faz reclamar, me faz murmurar e eu não consigo solucionar. E quem está focado, atento, para, pensa, reflete, consegue encontrar soluções no mesmo lugar que aquela pessoa está. São duas pessoas com a mesma preocupação, mas com duas formas de solução bem diferentes. Bem diferentes. Uhum. Né? E o outro livro, que também amo demais, também tenho ele aqui, O Jogo Interior do Tênis. O Jogo Interior do Tênis. É um livro que foi feito para tenistas, né? Uhum. Mas que, na verdade, não é só para tenistas. Ele vem trazer muitas coisas interessantes para a gente. De modo especial, ter atenção no que eu estou fazendo. Não deixar que os pensamentos, as preocupações, me tirem do meu foco, me tirem do resultado que eu quero alcançar. Então ele escreve para o tenista, que às vezes está lá jogando, e não deixar que as distrações o levem fora do campo, né? Fora da quadra de tênis, mas que esteja ali dentro, total, presente, né? Então esse livro é muito bom, O Jogo Interior do Tênis. Interessante.
Obrigada pelas dicas aí de leitura. Sempre importante, eu acho, né? Que às vezes a pessoa quer aprofundar um pouco mais, porque o tempo aqui é curto para a gente aprofundar em cada frase, Isso. Uhum, mas eu acredito que os livros, eles contribuem. uhum. Muito bom mesmo. Né? E Dani, você tinha me colocado uma última questão que a gente já até falou sobre isso, né? Sobre a presença, Dos né? benefícios de apreciar a própria companhia. Isso. Esse aqui vou ser mais resumido, porque a gente já falou bastante coisa sobre ele, mas o Uhum. poder do viver o agora, viver o hoje, né? É importantíssimo. Nossa única oportunidade é estar no presente. Isso aí eu sei que racionalmente, mas isso eu sei. Mas você traz isso para a sua vida? As suas atitudes demonstram que você vive no presente? Não é simplesmente saber, mas essa frase todo mundo já sabe que a gente só tem um presente. Mas aonde está o seu pensamento? Ele está no presente ou está nas suas preocupações do passado? Onde você fica se justificando porque não consegue as coisas? Você está vivendo no passado. Ou então você está ansioso pensando no futuro. Mas o que você poderia estar fazendo ali, que é o presente, você não está fazendo. Então não adianta saber que essa frase eu já ouvi, eu já entendi. Mas a sua vida tem que demonstrar isso, né? Saber aproveitar todas as oportunidades que tem. Todas as oportunidades. E somente uma pessoa que vive no presente, ela consegue ver e identificar as oportunidades, né? E oportunidade, ela somos nós que fazemos, né? A oportunidade somos nós que criamos. E tem um filme, me veio aqui na mente agora um filme, anota esse filme também, porque é uma pessoa que soube aproveitar a oportunidade, né? Viu a situação e deu o máximo dela, né? Que a busca da felicidade, se não me Hum, engano. Se não me engano é esse, é com Will Smith, não é esse? conheço, Que já. tem um filho, é. Então, quem já assistiu, não vai, não, eu já assisti, vai ver de novo, porque agora você tem uma outra consciência, você tem outros conhecimentos, você escutou várias coisas, e agora você vai rever esse filme nessa perspectiva de ver a oportunidade. Como a pessoa aproveita a oportunidade, né? No máximo que ele pode. A Dani comentou aqui que é um desafio, né? Tirar da teoria e colocar em prática. Uhum. Exatamente, Dani. Mas é o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Porque cuidado, Dani, para que essa sua frase não seja uma historinha, não seja uma justificativa, tá? Cuidado. Eu sei que você está colocando aqui só como um exemplo, mas cuidado Contribui. para isso não se tornar uma falsa verdade na sua mente, né? É um desafio tirar a teoria e colocar na prática. Né? É desafio, mas bora, você pode. Deus te deu todo o potencial para você fazer isso. Comece aos poucos. Quando a gente começa a pegar a prática da coisa, aí as coisas vão se tornando mais fáceis, os desafios vão se tornando mais fáceis. Ao ponto que a gente vai encontrar um desafio mais forte, a gente vai aprender com ele, vamos crescer mais e vamos amadurecer. Tá bom, Dani? Isso mesmo. Estou gostando muito, Dani, das suas reflexões, das suas afirmações. É, aí já está comentando com o marido, cara, essa mulher é de atitude, já estou vendo, Dani. Mulher Ela que é. é mulher de atitude, mulher que corre atrás do que quer. Isso Ela mesmo. isso é Vamos. importante. Tô vendo aí que a Fernanda, a Isabel e a Rafa, a Fê também, minha amiga de São Paulo, um abraço. A Isabel e a Rafa, minhas filhas, super participando. A Rafa teve uma hora que comentou até dos livros, que é muito importante ler. Uhum, Ela disse que está exatamente. amando a Dani. Que bom, Dani. Gratidão. É isso aqui, nós estamos querendo isso mesmo, né? Fornecer conteúdo, partilhar experiências de como a gente está vivendo a nossa vida e como a gente pode ajudar o outro. A Dani é uma pessoa que se reinventou, Uhum, assim, que estava num caminho e falou, não quero mais isso.
e abraçou os outros desafios que vieram. E eu tenho muita admiração e carinho pela história dela, pela caminhada dela. Que É uma bacana. história de superação. Uhum. Se vê na fala dela, se vê rapidamente que é assim mesmo. É, outra coisa, saiba aproveitar a jornada, saiba aproveitar o seu dia. Não só aproveitar no sentido de produzir, né, de ter uma agenda programada de tudo que você vai fazer, mas também de aproveitar os pequenos momentos. Momento que você está na academia, acaba a academia e você pega aquele suco que você levou que está geladinho, toma aquilo, aproveite aquele momento, sinta. Parece meio banal, mas é você está se colocando no presente. Você está aproveitando aquele suco no máximo que ele pode dar. Né? Às vezes chegar em casa, seu filho quer dar um abraço, aproveita aquele abraço. Não dê aquele abraço xoxo, né? Que a vida dá até desgosto de abraçar, né? Aquele xoxo. Ou aquele aperto de mão assim, né? Parece que meio com nojo, né? Pega na mão, abraça, né? Aproveite aquele abraço, né? Faça esse rapó com seu filho, esse V0 que a gente chama, né? Que é o olhar profundo, olhar olho no olho, né? Ver a outra pessoa a partir do olhar dela, dos olhos dela. Aproveite esse momento. Isso te trará tanta qualidade de vida, porque isso energiza, sabe? Isso nos fortalece, isso nos anima a cada dia. Então, o nascer de um sol, sabe? Tá um dia frio e de repente abrir o céu e ver aquele raio de sol na sua face e te esquentou um pouco. Aproveite, agradeça aquilo. E você sempre tem esses momentos, você vai ter sempre momentos prazerosos na sua vida. Muito prazerosos. Né? Então aproveite a sua jornada ao máximo dela. Né? É, Não é um é? tempo que a gente tem que falar, né? Muito isso. Eu vejo aqui em casa, às vezes, Exato. a minha filha fala, mas não tá legal essa aula assim online. Então eu falo assim, o que que você tem hoje? É a aula online? Então vamos agradecer a aula online. É o que temos, né? É o que temos. Então, não dá para ficar remoendo. Ah, mas eu queria que fosse assim. Ah, mas eu não tenho aquilo. Ah, mas... entendeu? Não adianta. Porque Não a gente adianta. deixa de viver aquilo que a gente tem e que pode proporcionar muitas coisas bacanas. Só que muitas vezes a gente se fecha, já, né, se fechou para aquela situação. Uhum. Então a gente fica rodando, né? E nesse exemplo que você deu aí, Dani, por exemplo, eu não estou gostando da aula e estou querendo uma outra coisa. Sabe o que vai acabar acontecendo? Você não vai ter nem a aula e nem a outra coisa, vai ficar sem nada. Por causa da preocupação. Se preocupou tanto, porque não está gostando da forma que é, não prestou atenção, não conseguiu absorver os conhecimentos daquela aula e nem teve o jeito que você queria. Você ficou sem nada. Então ficou uma situação pior ainda. Né? Então, aproveitar o que você tem. Né? Depois, viver o hoje te trará excelência em tudo que você faz, qualidade de vida e muita economia de energia. E muita mesmo economia de energia. Quando eu estou focado no presente, aqui a gente traz tudo que a gente falou aqui nas duas lives, né? Essas preocupações, essas coisas. Tem um frei aqui no convento, ele é um frei bem idoso já, tá com os seus 80 anos. E ele, às vezes, tem uns momentos assim de que ele cria os problemas. Às vezes são pequenas coisas, né? Às vezes um dia está cansado, né? Enfim. Aí, por exemplo, não a galheta de azeite não está perto dele. Aí já é um problema, sabe? Ah, mas nunca está do meu lado. Eu levanto. Está aqui, pronto. Resolvido o problema. Ah, mas amanhã vai estar lá e não quero te incomodar. Um dia eu falei para ele assim, ele ficou meio assim, jeito. Falei assim, é um prazer te servir, meu irmão. Eu faço isso de coração, não se preocupe não, está incomodando não. Está aqui, ó, faço para você com muito carinho. Né? Aí ele, não, mas eu estou te incomodando. Eu falei, fique tranquilo, fique em paz. Porque às vezes é criar problema onde não tem, sabe? É criar probleminha onde não tem. E isso vai te consumindo. Imagine quantas vezes
acontece isso num dia, quando acaba o dia eu estou exausto de tantos pequenos problemas que eu criei que não era para ser problema, não é? É Podia ser verdade. resolvido de uma forma muito mais tranquila, né? E aqui também tem um livro que eu quero indicar para esse assunto, que é um livro que eu também amo de paixão. É um livrinho também fino, muito, uma sentada a gente lê, mas com muita atenção. Se ficar muito distraído, é melhor dividir entre 3, 4 dias para ler bem e entender o que o livro está querendo dizer. O nome do livro é Quem... Não, aqui eu escrevi errado. Não é Quem Roubou. Quem Mexeu no Meu Queijo. Né? Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse Bacana, livro vamos é anotando de... É, as, esse livro é de Spencer Johnson. as leituras Exatamente. realmente ajudam muito. Ou então Porque... até tem tantos tipos de leituras, de livros. Eu acho importante uma oportunidade também de navegar, né? Eu gosto muito de livro infantil também. Não sei se é porque eu acabo tendo muito contato com um livro infantil e eu acho uma riqueza, né? Às vezes a gente vê autores tão criativos, e uma das coisas que eu gosto muito também na minha profissão é isso, esse contato, porque eu dou aula para crianças de 6 anos, esse contato com a minha infância, esse Uhum, diálogo com a minha infância. Às vezes eu vou pôr uma música, eu falo, gente, a música da minha época. E eu uhum, vejo que eu fico super feliz, alegre, né? Que eu estou ali com uma memória muito agradável. E eu vejo que as crianças estão também participando daquela memória, porque eles acabam também gostando, não sei se também por causa do meu entusiasmo. Às vezes uma música bem mais antiga, não é da uhum. atual. Exato. Então eu vejo que são, né, os livros, as histórias, elas trazem também esses momentos agradáveis. Uhum. É claro, e te traz consciência, te traz, te dá insights, muitas reflexões, e às vezes respostas de coisas. Putz, está aqui, cara, era isso aqui, ó. E você resolve É, problemas ali rapidamente, né? E depois aqui tem um filme que eu também quero indicar, trabalhando sobre essa mesma realidade de viver o presente, né? Viver a jornada. O importante está na jornada, né? é, O nome do filme é Poder Além da Vida. É um filme muito bacana, muito reflexivo, né? Que nos coloca em viver o presente e achar, por exemplo, que o importante é chegar aonde nós queremos. Por exemplo, eu quero vencer a Olimpíada, né? E eu acho que o importante é vencer a Olimpíada. Não é vencer a Olimpíada é consequência. O importante é a jornada que você leva para chegar a ganhar uma medalha olímpica. O importante é isso, é a jornada. São os dias, são os momentos que você se dedicou a adquirir experiência, a fortalecer seus músculos para ganhar essa Olimpíada. Ali você vai estar aproveitando, ali você vai estar degustando toda a sua jornada, porque eu acredito, eu nunca ganhei uma medalha olímpica, mas eu acredito, se eu fosse ganhar uma medalha olímpica, o que viria na minha mente? Toda a minha caminhada, todo o meu percurso, todo o esforço, todos os desafios que eu passei para chegar onde eu estou. Então a gente vê, o importante era ali mesmo, não é aqui. Quem pensa só em ganhar a medalha olímpica, ele não pensa que ele precisa se preparar, não pensa que ele precisa, né, se cuidar, enfim, todas essas coisas que são necessárias dependendo do esporte que você faz. Então, é isso, sabe? É se preparar, tenha foco. É foco no hoje, é na sua preparação. Então esse filme nos mostra isso, que a única solução de todos os nossos problemas está no presente.
E apreciar o caminho, né? Apreciar o caminho, se permitir gostar de trilhar esse caminho, né? E, e buscar novas estradas e perceber que quando você chega na, na sua, na sua meta, você vai perceber que já vai automaticamente criar uma outra, aí um outro caminho a ser percorrido, outros desafios a serem vencidos, porque Deus nos fez isso, Deus nos fez para ser assim, né? Pessoas que conquistam o que querem e que sejam coisas saudáveis, que todos ganhem com isso, né? Não pode Hum. ter alguém que perca com isso, né? Alguém que tem alguma perda diante disso. Claro, numa Olimpíada alguém vai perder, né? A medalha. Mas mesmo aquela pessoa tem uma foto que eu vi e que é fantástico. O, a, o valor de uma coisa não está na coisa em si, mas está no valor que eu dou. Aí tem uma foto de um pódio, todo desenhado, tipo de criança, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Aí tem uma criança no primeiro lugar, lá em cima, no topo, né? Com uma medalha na mão, com um troféuzinho na mão. Não sei o que foi, se uma corrida. E tem uma criança no segundo lugar. Essa criança do segundo lugar, ela vibra. E ela tem assim a cara assim, eu ganhei, eu tenho o troféu. A criança que está no primeiro lugar, tá olhando assim para ela assim, ó. Tipo assim, cara, parece que foi ele que ganhou, não eu. Sabe? Então, a pessoa que não valorizou, né, tudo bem, é uma criança ali, mas É, quantas vezes nós não valorizamos as nossas conquistas e ficamos olhando a conquista dos outros, do né? outro, A, é. a criança, ela estava tão feliz por ter ganhado em segundo lugar que a outra ficou desconcertada, não sabia. Falou assim, cara, eu quero o segundo lugar, não quero mais o primeiro, não, porque parece que ser segundo é melhor. É, Porque quantas conquistas tem, né, no dia da gente. exato, é o espírito, é o meu espírito para aquilo, né? O espírito que me levou a alcançar aquilo. Então são as minhas vitórias, sou eu que dou valor a essas coisas, né? E estar presente vai me ajudar demais, demais nisso. Certo, Frei. Estamos já chegando ao final desse segundo momento. Ah, ixi, Eu vejo que tem muita coisa para falar, muita coisa interessante, mas eu acho que essas palavras, né, essas duas lives vão contribuir para muitas pessoas. E essa etapa, né, assim, começar essas lives também foi um desafio, né, para minha pessoa. Eu, com 12 anos, eu não falava nada em público, nada, eu era travada, extremamente tímida. Então, eu vou observando tantas mudanças, né, internas e procuro sempre focar isso, no que eu estou conseguindo vencer, o que já consegui vencer e tantas outras coisas que tem aí pela frente é o que nos move, né? Aí acho que a vida tem que estar em movimento. A gente claro. nunca sabe até quando, né? Não temos a certeza do amanhã. E eu tenho aprendido muito. Tudo que o senhor falou vem contribuir muito na minha vida. Acredito que das pessoas que tiveram a oportunidade de estar aqui, tem pessoas que vão assistir depois. Agradeço imensamente a paciência, a partilha, a disposição de estar aqui hoje. Já deve estar bem tarde aí, mas muito obrigada, que Deus abençoe a vocação, Senhor. Eu acredito que para muitas pessoas é uma novidade ter um Frei que aborda tantos assuntos, que se torna assim tão próximo, né? Isso foi muito bacana. E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né? Também, obrigado por todas essas questões, também me ajuda muito a reconhecer os meus dons, reconhecer no que eu sei fazer bem e também aproveitar para melhorar aquelas coisas que ainda precisam ser melhoradas em mim. Né? Gratidão, gratidão. E gratidão por essa oportunidade. E quero também te parabenizar por essas lives. Né? São temas muito interessantes. Se vê
que você quer compartilhar com as outras pessoas, né? Dar conteúdo, dar dicas de coisas que podem ajudar na vida dessas pessoas. Então, parabéns, parabéns por essa iniciativa de fazer essas lives. Obrigada, Fê. E agradeço mais uma vez a todos que tiveram a paciência, né, de estar aqui. É sempre muito bom, a gente sempre aprende muito com o outro. Hoje aprendi muito com as pessoas que participaram, com o Frei Rafael. E quem sabe, né, uma próxima, né, pensar um outro tema, um outro momento. Sinta-se convidado também, Frei. Viu? Exato, como não? Claro, tendo a oportunidade, será um grande prazer. E também aprender com os exemplos das pessoas, né, que colocaram aqui, afirmações, né, isso é muito bom, porque a gente também aprende. Não pense, gente, que a gente está aqui só para ensinar, né, a gente está aqui mais para aprender, né, porque, como eu disse no início, nós podemos aprender sempre com alguém. Uma pessoa A sempre Dani está tem que agradecendo. Uma pessoa sempre tem algo a ensinar a nós, né? Deus abençoe e te Sim, dê cada vez mais sabedoria para escolher os temas, Dani. Isso mesmo. Então é sempre uma reflexão. O tema não vem do nada, né? Assim, eu tenho que encher linguiça, vamos falar sobre isso. Não, tem um porquê, né? Tem um porquê tratar sobre esses sim, temas. sim, sim. A Bel comentando, minha filha, que foi ótima, acompanhou. Eu tenho uma de 10, 11 e o Gabriel de 15. Uhum, Então, agradeço ao meu esposo também, que participou, me ajudou aqui com as questões, com as perguntas. que E ótimo. deixo aqui um abraço para todos, viu? E até a próxima. Até a Vamos próxima. pensar e Estamos aí, amadurecer vamos até a próxima. acompanhar. Vamos acompanhar as lives da Dani aí. E o Frei também, viu, gente? Sempre faz live também. Tamo aí, pode vir, vamos acompanhar também, né? Já anota aí, Normando Underline Rafael, e vamos acompanhando. Queremos contribuir, gente. O que a Isso. gente aprende e fica pra gente não serve para nada. O que a gente aprende, a gente tem que passar para os outros. Sim, isso é importante. Até quem quiser sugerir depois no meu Instagram alguma coisa, manda alguma Exato, mensagem para mim. É legal, porque as exato. pessoas vão sugerindo e a gente vai pensando, né? Junto Claro, tantas pessoas que, para contribuir até agora, vieram pessoas assim, que contribuíram muito desde a primeira, né? Comecei falando sobre inclusão com a Adriana e foi super bacana, né? Então, eu acho importante. uhum. E A Dani tá sugerir falando vai isso acompanhar. mesmo. Ah, que bom, Dani. Seja bem-vinda. E sugestão é muito importante mesmo, gente, porque às vezes a gente está pensando numa coisa e às vezes a pessoa gostaria de um tema. Como isso aqui é para vocês, se vocês fornecem algum tema e a gente tenha a capacidade de falar sobre esse tema, pô, bacana, né? Então, coloca lá ti- é, sugestões de temas para a gente trabalhar nas lives. Muito legal. Pô, Dani, Sim, gostei disso aí. Bacana. porque aí vai nos ajudando, né? Vai norteando. E esse tema hoje surgiu de tantas outras conversas anteriores, um terapeuta que eu conversei, profissionais da educação. Então, a gente vê que esse autoconhecimento é importante para todo mundo, né? Exato. E Todo mundo está realmente ganhando. vem contribuir, né? Contribui para a nossa profissão, nossa convivência em família, com os amigos, enfim. Hoje, Exatamente. realmente, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Pensar em Exatamente. saúde emocional, não podemos deixar de Uhum, lado. exatamente. Precisamos cuidar com muito carinho e muita atenção. Sim. Então, Frei, eu não sei, porque parece que a gente entrou um pouquinho depois, eu acho que já era um pouquinho Uhum, depois. Talvez ela segure um pouco, mas acho que também encerrar um pouquinho antes. aham. A Dani falando, é necessário para a saúde, nossa saúde emocional. Sim. Sempre, sempre cuidar. Então tá joia. Então, tá bom, meus Gente, ó, queridos. Deus abençoe. Muita paz, muito amém. amor, muita força, muita coragem aí na vida. Tá bom? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Gratidão, Dani. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Frei. Tchau, pessoal. Obrigadão, viu, gente?